Olá, mais uma vez na frente da sua televisão, na frente da internet, na frente de você que nos dá audiência para contemplarmos e termos essa abnegação de falarmos de família. Família que traz, sobretudo com este nome, o nosso podcast, o Cordão de Três Dobras. E com isso nós nos alegramos, porque a palavra do Senhor diz como foi a formação da família. Esse programa ele é gerado dentro dos estúdios da Igreja Batista de Constantinópolis, no Amazonas. A Igreja Batista de Constantinópolis ela é ligada à Convenção Batista, tendo à frente o nosso querido pastor Jorge Maxi da Silva. Queremos dizer que é um contentamento muito grande a sua audiência e vamos ficar mais alegre ainda se você nos permitir que você nos dê essa alegria. E que nos dê também um retorno com o seu joinha, com o seu like. Se você não puder nos indicar agora e não puder estar assistindo, vá lá no playlist da Igreja Batista Constantinópolis que você vai assistir outro dia, viu? Portanto, seja muito bem-vindo. E nós vamos começar o nosso programa hoje dizendo assim, no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2 diz: e não vos amoldeis com o esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que coisa boa é a nossa transformação, que coisa boa é nós trabalharmos na família, sobretudo com a transformação da nossa família. Por quê? Porque a minha família precisa de transformação. A família do pastor precisa de transformação. Todos nós precisamos ser transformados diariamente. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Eu sempre gosto de dizer que me faz acompanhar minha esposa Elaine aqui, é minha companheira de alguns anos já de casado, né? E ela fará a sua apresentação e também a apresentação dos nossos convidados. É um prazer retornar ao programa O Cordão de Três Dobras. O cordão onde nós estamos estudando, aprendendo os princípios bíblicos. Estamos estudando esse livro Transforme Sua Família. E nesse livro o autor está nos dando um conselho bíblico para o lar cristão. Tudo baseado dentro da palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar um capítulo. Esse capítulo é Licença para Exercer a Vida em Família. E nós temos um casal também querido, precioso, que vai estar estudando conosco e refletindo sobre este livro e eles vão se apresentar. Olá, me chamo Simone, sou esposa do Absalão Carlos e estamos aqui com os irmãos Manassés e a irmã Elaine, para juntos estudarmos sobre os conselhos bíblicos para o lar cristão. Amém. E que Deus possa nos abençoar. E que possa abençoar também a você e seu lar, sua família. Amém. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. O meu nome é Absalão, sou esposo da irmã Simone Sena. Sou membro aqui da Igreja Batista Constantinópolis. Nós trabalhamos no Ministério de Louvor da Igreja também, exercemos a liderança do Ministério de Esperança da Igreja. Então é sempre uma satisfação estar aqui com os irmãos Elaine e Manassés, para podermos estudar assunto tão precioso, que é sobre a família. A família que é um projeto de Deus, Deus que é o construtor, é o engenheiro, é o arquiteto da família. Então é sempre uma motivação muito grande e uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Que esse aprendizado possa ser internalizado por nós e não só ficar na teoria, mas que possamos partir para a prática, É a palavra de Deus que diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, meros ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Amém. Verdade, Absalão, seja bem-vindo também. Bem, gente, nós vamos hoje estudar o nosso último capítulo do livro, o capítulo 9, que tem como tema Licença para Exercer a Vida em Família. Eu fico olhando assim um tema como esse e de repente a gente dá uma olhada, nós precisamos de licença para exercer nosso papel como família. E o autor, a ideia dele aqui é uma permissão, para viver a vida de forma
plena, autêntica, dentro daquilo que a Bíblia diz, dentro daquilo que a Bíblia revela para nós. E nós temos que sermos nós mesmos. Quantas vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, mas o fulano é tão bonzinho na igreja, mas lá em casa ele é tão diferente. Então eu parto desse princípio de como nós devemos ter essa nossa individualidade familiar, né? Dentro da família, a importância de cada membro ter a sua própria identidade e o espaço para que possamos nos expressar também dentro da família, né? Responsabilidades e privilégios que cabe a cada qual de nós exercermos isso com harmonia, com amor, com responsabilidade, é verdade. Ou seja, tem que haver uma conexão entre os deveres de cada um, né? Uma reciprocidade de cada um dentro da família. Respeito mútuo, comunicação aberta, honesta, como podemos criar um ambiente onde todos se sintam à vontade. E quando a gente chega nessa questão do respeito aqui, a necessidade que valorizemos um ao outro. No nosso caso, por exemplo, né, nós já somos avós, está morando só eu e ela, então, às vezes a gente, por exemplo, se está nós dois na cozinha, nossa cozinha não é muito grande, então não dá nem para ficar com raiva, porque alguém tem que sair, né, porque não cabe os dois. Então, aí a gente fica olhando já nessa... E para frente nós vamos estudar essa questão de ninho vazio também, será tema de outros programas nossos, mas você vê que você pode vislumbrar já nessa idade aqui, essa questão de marido e mulher dentro da família, né? Como nós, os pais, podemos criar um ambiente dentro da família. Outros que ainda estão com seu filho, criar um ambiente dentro do que incentive os vossos filhos. Eu gostaria de ouvi-los também para que a gente pudesse dar início aqui ao nosso bate-papo. Muito bem, irmão Manassés. São palavras tão preciosas, nós precisamos ouvir, né, no nosso dia a dia. E exercer a vida em família é algo que nós precisamos aprender, né, no nosso dia a dia e sempre consultando a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz lá em Salmo 127, que nós vimos lá no capítulo, né, que gravamos anteriormente, capítulo 1, ela diz que Deus, ele é o construtor, né? Ele é o arquiteto, é Ele que sabe lançar os alicerces, foi Ele que criou a família, né? A primeira família que veio a esse mundo foi um projeto de Deus. Então, para nós exercermos essa vida em família, nós precisamos estar constantemente buscando conhecimento dentro da palavra de Deus, né? Porque como foi Deus que criou, Ele deixa ali princípios para que nós possamos seguir e exercer bem, né, essa vida em família, né? Como o irmão Manassés falou, há que se ter uma reciprocidade, né, entre marido e mulher. Nós devemos, a Bíblia ela dá um conselho muito profundo que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, né? E é um amor sacrificial, não é um amor apenas de palavra, mas de atitude, né, de ações que realmente expressem o nosso ser como cristão, né? Como cristão que somos, né? Genuínos. Então, eu creio que esse exercer a vida em família, você tem que estar buscando constantemente o conhecimento na palavra de Deus, o direcionamento da palavra de Deus, porque como foi Deus que criou, Ele deixa isso aqui para nós, né? Todos os princípios que nós temos que observar para realmente exercer a vida em família assim, como Deus quer, né? Dentro da vontade de Deus, como o irmão falou inicialmente, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, não há como errar. Se nós pautarmos as nossas ações, nossas atitudes na palavra de Deus, não há como nós errarmos e termos insucesso, né, na nossa família, no nosso exercício, né, de vida em família. É verdade. Por que se preocupar com a família, né? A família, ela é essencial e temos que restaurar seu lugar bíblico, como Deus a projetou. Sabemos que a unidade básica da sociedade de Deus é a família. E quando o lar desaparece, desaparece também o resto. Então, se tratando de família, não se trata só da casa, né? A gente precisa construir na nossa família princípios e valores e torná-la um lar onde há harmonia. E a fé em Deus
para que possamos ter paz, ter união e ter filhos obedientes a Deus. Amém. Né? No nosso livro, né, aqui que nós estamos estudando, eu achei bem interessante a introdução que ele fez desse capítulo, né? E ele diz no Salmo 127:1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E aí ele relata que a construção é feita pelo construtor, que é o Senhor, e pelos operários. Os dois são importantes. Na realidade, ambos são indispensáveis. Deus foi o engenheiro e arquiteto do primeiro lar e família. Ele projetou. Deus no mundo, né? E ele sabe o que foi que ele fez, né? E sabe o que faz. Na produção, Deus usa um grupo seleto de trabalhadores. A qualidade do produto depende mais da dedicação e obediência dos trabalhadores, que somos nós, os pais, ao mestre, do que da habilidade que porventura tenham. Quer dizer, então, como você falou, né? É mais do que a família, é mais do que a junção de pessoas. É um lar, né? É um lar. Então, ele falou aqui para nós que não depende muito de habilidade, né? Nós temos que estar sabendo para onde nós vamos, qual é o nosso alvo. Qual é o e alvo. como você falou, né, Absalão? Temos que estar em constante busca na vontade de Deus na nossa família, aplicando os princípios que a Bíblia nos ensina, né? Então, exatamente. A licença justamente para a gente exercer é que ele fez a família, nos colocou e agora vamos trabalhar, né? O que nós precisamos aprender é que quando nós lemos um livro, qualquer livro, é uma experiência pessoal, não é? E que significa para você uma coisa, para mim significa outra. Como você falou aí dentro desse contexto, eu acho interessante porque todos nós comentamos sobre família, a gente assiste palestras sobre família, determinados pregadores pregam sobre a família, tem conselheiro de família, tem mentores familiares, pastores familiares que aconselham e exercem seus papéis, tem até personal familiar hoje, né? E quando a gente olha tudo isso e dentro desse contexto, eu não vejo como errado, sabe? Mas tem uma coisa que ele diz aí, que você leu e é interessante, que todos nós já comentamos. Quando eu falo sobre família, eu posso estar dando a minha ideia, o próprio livro pode estar sugerindo, não é? Uma autoridade familiar também traz a ideia dele, porque a família não é uma receita pronta, não é uma receita de bolo que está pronta e que vai dar certo para todo mundo. Sim. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor fez a família e abençoou para que fosse feliz, é porque o Senhor fez a família para que ela fosse abençoada e fosse feliz. Amém. Né? Infelizmente, então, todas as outras coisas, a gente pode estar sugerindo, dando a nossa ideia, o que foi bom para Simone e para o Absalão, pode ser que não seja bom para nós dois. Mas a Bíblia diz que se nós edificarmos a nossa casa nos caminhos do Senhor, na construção do Senhor, só traremos bênção para a sua família. Amém. Então a gente tem que fazer a diferença entre qual é o caminho que nós vamos seguir. Sim, né? importante. Por quê? Porque tem muitos pais aí que pensam na família, trabalham feito doido, pensando que a família só quer dinheiro, entendeu? Para o sustento da família. Quando aos que amam o Senhor, que edificam as suas bases familiares no Senhor, o Senhor dá dinheiro para o trabalho, o sujeito tem tempo para o trabalho, mas também tem tempo para o descanso, né? Devemos fazer o dever de casa, né? Sim. Se não Exatamente. fizermos, pode prejudicar a própria família. E esse dever de casa, a gente tem que ser muito criterioso. O autor ele vai falar no livro também, ele usa uma frase que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 3, no verso 10. Ele disse assim, ó, veja cada um como constrói. Né? Então, esse viver em família é uma construção. Como nós estamos construindo, né? Quais os materiais que nós estamos usando, né? Aonde nós estamos procurando, qual é a nossa fonte de consulta para que nós possamos lançar um alicerce, né? Um alicerce duradouro, que tem raízes profundas, para que depois... Isso me lembra muito na palavra de Deus, né? A palavra fala de dois construtores, né?
fala de um construtor que construiu a sua casa sobre areia. Né? Aí sopraram-se os ventos, a chuva caiu, Deu com ímpeto, né? né? E bateu com ímpeto contra aquela casa e ela caiu porque estava construído sobre areia, né? Um homem insensato. E ela fala de um homem sensato também, que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E sopraram-se os ventos, caiu a chuva, transbordaram-se os rios e deu com ímpeto com aquela casa. E ela permaneceu firme, inabalável. Então, nós devemos procurar exatamente dentro da palavra de Deus, né? Eu volto aqui, porque como ele é o engenheiro, né? O arquiteto da família, ele também deixou aqui lições preciosas para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, para que tenhamos a nossa família sempre de pé, né? Uma família saudável, uma família feliz, uma família onde os membros compartilham, né, da alegria de ser cristão, da alegria de pertencer a Cristo, né? Então, é muito importante. Me lembro de uma história que um funcionário trabalhava numa empresa e ele era um funcionário muito bom, né? Muito aplicado. E o patrão falou assim, olha, ele era construtor de casas. Ele disse assim, olha, como última tarefa, já que você vai se aposentar, eu gostaria que você construísse a sua última casa. E aí deu o local para ele construir, ele começou a construir. Só que esse funcionário já ia se aposentar, né? E ele começou a construir a casa usando materiais inadequados, de qualquer jeito, fazendo um serviço de baixa qualidade. E aí, no dia que ele terminou a casa, o patrão reuniu toda a diretoria da empresa e falou assim, olha, ele não sabia que ele estava construindo a própria casa que ele receberia de presente dessa empresa. E aí reuniu toda a diretoria e entregou a chave para ele. Falou, essa última casa que você construiu era a casa que a empresa foi ideia de todos doar para você. Puxa aí foi vida. profunda tristeza, né, dele, porque ele não se preocupou. Se ele soubesse, né, que aquela casa ele estava construindo Produto era a de casa qualidade, que ele ia, né, receber de brinde por tantos serviços prestados, né? Então é isso, nós devemos ser perseverantes, né? Verdade. Nessa construção, nesse viver, né, diário com a nossa família. E essa perseverança nós encontramos aqui na palavra de Deus. E nós se alicerçarmos aqui com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Sim. É verdade, ou seja, com Jesus no barco tudo vai muito bem, né? Pode haver até as tempestades, né? Sem Pode, problema. pode. É até uma musiquinha que às vezes é aquilo, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não vai, não. Jesus, mesmo estando no barco... Tinha dificuldade, né? O problema todo é que com ele no barco a gente tem esperança. Tem esperança. Com exatamente. ele a gente volta-se, né? Ele não precisa estar dormindo, não. Mas, infelizmente, acabou o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa, o podcast, o Cordão de Três Dobras. No Cordão de Três Dobras, nós abordamos assuntos família. E família é aquela coisa gostosa, família é assim, é a menina dos olhos de Deus. Deus fez a família para o bem do homem, para o bem da mulher, para o bem dos filhos, para que os homens, para que a sociedade fosse abençoada. Infelizmente, eles andaram por caminhos tortuosos, escolheram outros caminhos que não eram o de Deus, e aí estamos vivendo a realidade que está a família hoje. Então, você que está nos assistindo, dê o seu respaldo para nós, traga aí uma sugestão para cada qual de nós, insira um comentário e faça alguma coisa que é para a gente poder ver se a gente pode atender tudo isso, né? Mas enquanto isso, deixa o seu like, deixa seu joinha, faça parte também do Cordão de Três Dobras, porque a sua família também é a menina dos olhos de Deus. Nós estamos estudando esse livro aqui, né, Transforme a Sua Família, e hoje com o seu último capítulo interessante. E vamos dar continuidade. Dentro da família, ele fala que é uma coisa interessante. Aonde podemos ir? Até onde podemos ir na família? Será que temos todos... assim, eu acho até que é uma pergunta muito complexa, entendeu? Porque é uma abordagem bíblica, prática, essa questão da família, claro. Porque a Bíblia nos fala assim, mas
como é que nós podemos responder essa pergunta para nós mesmos, para mim mesmo, até onde eu posso ir? Aí eu fico pensando, primeiro, eu tenho que ser exemplo, né? Primeiro de tudo, o amor incondicional. O amor incondicional é o alicerce de uma família saudável, pronto. É a Bíblia que diz isso, não é? Eu até acredito, meus irmãos, que vocês me peguem lá fora depois. O amor é fundamental na família e faz parte da fé cristã. É o amor, sabe? O amor de Deus, esse não acaba. Agora, o amor de um homem por uma mulher, se não for regado, se não for cuidado, ele acaba. Verdade. Essa é a minha opinião. Então, esse amor, quando ele é saudável, ele é que faz nos impulsionar, perdoar, apoiar. Com amor nós podemos crescer junto, com amor nós crescemos. Os nossos alvos é o alvo da família, não é o alvo do Absalão, não é o ideal da Simone, são os dois, né? Somos nós dois. A Bíblia diz que depois que o homem casa, deixa pai e sua mãe, vão se tornando. Não é que eles fecham de imediato, são uma só carne. Não, mas eles vão se tornando uma só carne, né? Então, quando eu vejo isso assim, isso me remete a uma responsabilidade e um grande desafio como o mentor espiritual da família, como o pastor da família. E essa é uma responsabilidade que nós, os homens, Absalão, carregamos conosco e nós vamos ter que dar conta. Porque um dia, eu penso que um dia nós vamos chegar no céu e o Senhor vai fazer essa pergunta. Como foi, Manassés? O que tu fizeste pela família, a tua família lá embaixo? Né? Qual foi o exemplo que tu destes de família lá embaixo, né? Então, tudo isso eu vejo que até onde nós podemos ir dentro desse aspecto familiar como liderança, como a esposa como liderança, os filhos, a orientação dos filhos, a comunicação aberta, entre outras coisas. Então, eu gostaria de ouvi-los também sobre até onde nós podemos ir com o nosso exemplo dentro da família. O que desejamos, né? Assim, você contou uma vez um exemplo de um casal que nós fizemos uma orientação para eles e depois de 2 anos, esse casal, você chegou com ele, com o sacerdote do lar e você perguntou como é que vai a sua vida de casado. Aí ele disse para você, Manassés, eu vou levando, né? Aí você disse para ele, não, meu irmão, você não pode levar. Quando você casou, você tinha um alvo, você tinha um objetivo. O que está faltando? Você não pode levar. Deus é o Deus, Ele fez a família, como você falou, para abençoar, para ser bênção, né? Então, baseado nisso, o que nós desejamos? Então, Deus tem um propósito e nós temos alvos como família, né? Marido, a mulher, quando vem os filhos, né? Então, esse é o meu entendimento. E a irmã Elaine falou uma coisa importantíssima, falou uma palavra muito importante que o autor, ele trabalha, né, essa palavra aqui no texto. Ele diz assim, sobre o objetivo, né? Qual é o nosso objetivo, né? Aqui no livro ele diz, lá antes do iniciar o capítulo, ele diz assim, os objetivos determinam os resultados, só atingimos o alvo que miramos. Né? O pensador Aristóteles, ele falava da mesma forma, ele diz assim, pensemos como o arqueiro. O arqueiro ele só vai atingir o alvo que ele vê, né? Então, os nossos objetivos, por eles determinarem os resultados, nós temos que traçar os objetivos. Qual é o meu objetivo, né, para a minha família, né? O que eu penso para a minha família? Será que o meu discurso está alinhado com a minha prática? Sim. E muitas vezes eu falo bastante, e faço exatamente ao contrário daquilo que eu falo. E eu tenho que entender que eu tenho filhos, né? Que eles estão observando o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? Eles estão Às vezes eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra. Né? Então isso é muito forte, isso aí é muito sensível à percepção dos nossos filhos, né? E o autor ele vai falar também aqui sobre aqueles pais, né? Sobre aqueles casais que não têm objetivos. Olha, se você trabalha numa empresa, né, a empresa ela vai cobrar resultados de você. Sim. Né? Você é líder de um determinado departamento da empresa,
vai chegar um momento que o seu patrão, lá, o diretor da minha empresa, vai cobrar resultados. Eu penso da mesma forma. Como Cristo, como Deus, né? Ele é o engenheiro, o arquiteto, ele é o criador da família, então ele vai te cobrar resultados, como o irmão Manassés falou aqui inicialmente. Vai chegar um momento, né, que nós vamos apresentar o que você fez com a sua família, né? Qual foi o trabalho? Será que você se sacrificou realmente? Será que o seu amor foi condicionado ou foi incondicional, né? Porque nós sabemos que a vida em família, né? Eu costumo dizer que a Bíblia também, ela, em alguns momentos, ela fala, né, que a nossa vida é assim. Muitas vezes nós estamos nos montes e às vezes estamos nos vales, né? Verdade, então é uma imprecisão. Essa nossa vida aqui, ela oscila demais, né? E nesses momentos, né, que eu estou nos vales, qual é o meu modo de agir? O que eu faço? Será que o meu amor incondicional vai permitir que o meu relacionamento com a minha esposa e com os filhos seja aquilo que agrada a Deus, né? Que a Bíblia vai falar que tudo aquilo que nós fazemos, né, tem que ser agradável diante de Deus. Tem que ser agradável. Né? Tem que Deus aprovar. Então, e o autor vai falar também que se os casais, ele não imagina um casal que se casa para ter um casamento medíocre e filhos medíocres, né? Mas ele diz o seguinte, que aqueles casais que não têm um objetivo pré-definido, eles estão caminhando para qualquer lugar. O insucesso para qualquer lugar. Eles não têm uma direção, né? Exato. Que vai levá-los a algum lugar. Então, é exatamente isso. A família, nós devemos entender, nunca perder, né, nos nossos pensamentos, que a família é um projeto de Deus. E que se foi Ele que criou, não podemos perder esse foco, né? E que se foi Ele que criou, e nós temos uma família, nós temos que exatamente fazer com que tudo seja agradável a Deus, que num determinado momento que Ele nos cobrar, nós nos apresentemos diante dEle não com mãos vazias, né? Mas está aqui, Senhor, a família que Tu me deste, para cuidar, para amar, para zelar, para ser o exemplo, né, para a sociedade, está aqui. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, filho. Nesse sentido, amor, eu estava pensando aqui que o marido é o cabeça da família, né, da esposa. Então, é o líder espiritual. É o líder, né? Então, ele vai arcar com qualquer consequência de qualquer ato que ele fizer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, o esposo e a esposa devem estar alinhados em comunhão com Deus, porque nós nos tornamos incapazes, mas o Espírito Santo nos preenche, nos enche com poder, né? Para que se tornamos capazes de cuidar dos nossos filhos, de amar um ao outro, de estar bem alinhado, né, dentro de um lar. É verdade. O Absalão falou o amor incondicional. Ora, o amor incondicional não tem limites. Dentro da família, nós podemos amar os nossos familiares incondicionalmente, mesmo quando discordamos, não é? Ou quando eles cometem erro, por exemplo, né? Agora, existem limites de comportamento. Para o comportamento, a liberdade individual não significa liberdade para ferir ou prejudicar outros. É preciso estabelecer limites claros para garantir segurança e o bem-estar de todos. Os limites devem ser negociados, né? Tem uma pergunta lá no outro bloco que nós vamos fazer, que tem muito a ver com o limite e deve ser negociado. E quando eu vejo Absalão e Simone e a Moelaine aqui, essa questão da família, quando o alvo é direcionado, e eu louvo a Deus pelas igrejas evangélicas, principalmente aquelas que trabalham com família, com os mancebos, com os jovens, né? Nessa orientação, falando esse acompanhamento de como eles trouxeram a bagagem que ele traz da sua família e a esposa também, a futura esposa. Aí eles vão congregando-se os dois e aí de repente não bate as coisas, mas essa orientação que a Bíblia traz e que a igreja tem a responsabilidade, né, de oferecer esses ensinamentos, é fundamental, ajuda a discernir o alvo, né, das pessoas, porque
porque essa orientação, primeiro que ela é bíblica, ela é divina. Outra, nós não podemos casar e sair ilimitados, sem alvo, sem perseverança, objetivo, sem né? objetivo. Não é assim. Principalmente quando os filhos chegam, né? Por exemplo, as crianças, quando nascem, o sorriso de Deus estão sobre eles, né, amor? né? Amém. Esperando que os pais o orientem no sentido do bem. Então, se eu não tenho alvo, e eu acho bonito aquele versículo lá, 127, 128, que diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro, né? E eu gosto muito desse versículo, gente. Eu gosto porque nós somos indígenas aqui do Amazonas, né? Muita gente pensa que não tem índio branco. Tem, muito. No interior do Amazonas tem muito índio branco, né? Então, nós sabemos o que é um arco e o que é uma flecha. Então, o pai ou os pais, né? Eles têm o arco aqui. Prepara E o a filho criança. é a flecha, né? E o pai fica dando força no arco aqui Com a palavra, com até os ensinamentos. direcionar o alvo. Ele não pode pegar, colocar o filho na flecha e sair flechando aí para qualquer lado. Não é assim. Não é assim. Os objetivos do casal, dos pais, é justamente isso: direcionar um alvo que seja nobre, que o filho possa sair e honrar o nome da família, sobre tudo isso. Então, Senhor, esses objetivos, e aí que eu venho na palavra e tudo tem na palavra. Amém. Tudo escrito. Tudo tem na palavra, esse direcionamento, esse feeling, essa orientação divina, essa orientação que Deus foi que colocou. Então, como o Absalão disse lá, né, nós temos que ter alvo, nós temos que ter propósito. Enquanto Jesus não volta, enquanto Ele não nos chama para a sua presença, nós estamos aqui reunidos como família, transformando a família, ajudando a família e protegendo a família. E se pudermos, vamos proteger até a dos outros. Também, Porque exato. eu não quero um dia... E eu tenho muito medo dessa pergunta: aonde está teu irmão? Aonde está tua esposa, Manassés? Aonde está teu filho, Manassés? E eu não quero responder a pergunta de Caim: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E se Jesus fizer essa pergunta para muita gente, a resposta vai ser essa. E para nós, como cristãos, como líderes, nós temos que desempenhar esse papel nesse sentido de pai, de mãe, de amigo, de avô, dentro da palavra, com o conteúdo. Nós não podemos chegar na frente do Senhor e dizer: Senhor, eu falhei. Não, Senhor, eu fiz aquilo que era para ser feito. Se o meu filho não atendeu, o problema foi dele, mas eu fiz a minha parte. Então, os alvos da família, o direcionamento da família, cabe ao casal, cabe a mim e a você. A responsabilidade, cabe como nós já aprendemos em capítulos anteriores. A responsabilidade toda é nossa, não tem jeito, né? Então, a gente verifica assim que... limites, disciplina, os limites devem ser negociados, os limites da família devem ser discutidos e acordados em conjuntos, levando em consideração a necessidade, os valores de cada membro. Tudo isso para saber onde nós queremos ir. Justamente, né? tudo isso são alvos, né? Saber o alvo, né, a família é assim, o grande problema, amor, e demais irmãos aqui, assim... São os critérios que, às vezes, nós temos que pegar para avaliarmos a nossa família. Às vezes, nós pensamos que uma família transformada, digamos assim, transforme a sua família, achamos que uma família transformada é o pai bonito, a esposa bonita, filhos bonitos. Outros... a gente pode pensar que é a família que tem muito poder aquisitivo, né? E que não não tenha tanta necessidade de algo, né? Mas não é nada disso. A transformação da família passa pela palavra do Senhor. A transformação da família, ela busca que essa interação do coração seja absorvida pela sua palavra
e que essa absorção seja distribuída, porque eu não posso, eu particularmente não acredito que Deus te dê dons, talentos para você morrer e apodrecer com ele. Eu não acredito. Tem que desenvolver. Você tem que desenvolver, você tem que ajudar, você tem que fazer. Os filhos são assim, eles crescem olhando para a costa dos pais. Os filhos, Verdade. eles são cópias, eles vão crescendo. Claro que aí é uma coisa que hoje as pessoas estão dizendo assim, mas quando chegar na universidade, a gente continua orando, quando chegar na universidade a gente dobra o joelho e a gente vai dizer, está dobrando, Senhor. O trabalho está dobrando, me ajuda, Senhor. Esse menino está na universidade agora e lá tem algumas coisas que não prestam e a gente clama ao Senhor e Ele ajuda. O grande problema todo o grande problema todo é que a gente pensa que nós podemos fazer tudo pela família e não podemos. Vamos fazer a nossa parte e convidar Deus para fazer a sua, porque Ele faz. Ele prontamente aceita e do nosso lar nunca mais ele vai sair. Daqui a pouco nós voltamos. Amém. Amém. Muito obrigado porque você está até agora assistindo o programa, o podcast O Cordão de Três Dobras. Esse programa ele é baseado, feito aqui dos estúdios da Igreja Batista Constantinópolis em Manaus e tenho o prazer de estar passando isso a determinadas pessoas ou algumas famílias, ou a você que está nos assistindo agora, ou você que ligou agora a sua internet e deu de cara, pode ter certeza que Deus é que está falando com você. Pode ter certeza que o Senhor tem um encontro com você. Pode ter certeza que Deus quer falar o seu coração e da sua família também. Amém. Portanto, se você deixar o seu joinha, o seu like, se você deixar a sua reclamação, dizendo, Manassés, não estou gostando desse programa não tem nenhum problema. O problema todo é que o Senhor te ama, o Senhor quer falar contigo. E quem sabe hoje é o dia dele falar com você. Se sua família está chegando ao caos, diga para o Senhor, Senhor, está aqui os meus restos de família, está aqui os meus cacarecos de família. Foste tu que fizeste a família para o bem do homem, da mulher, da sociedade, e Deus vai te abençoar. Amém. Queridos, estamos agora tratando de uma coisa interessante que o livro traz, de competência, de habilidade, entre outras coisas, né? A competência pode ser entendida como uma capacidade de cada membro de desempenhar o papel de forma capaz e contribuir para o bem-estar da família, né? A importância de cada indivíduo, ela dentro da sua área, por exemplo, seja a educação dos filhos, ou na gestão do lar, ou no relacionamento com outros membros da família, a competência nesse sentido está ligado principalmente ao Senhor, mas está ligado também à autoestima. Ou seja, quantas vezes as pessoas, essa responsabilidade da liderança da família, que nós, os homens, estamos deixando um pouquinho de lado e não queremos mais administrar a família e ainda tacamos pedra em Adão, porque foi ele que silenciou lá no Éden, mas nós estamos fazendo exatamente igual, sabe? Renunciando à liderança, à responsabilidade que é nossa, né? Muitas vezes passando para nossa esposa. O poder dentro da família não se refere apenas à autoridade do sacerdote, né? Mas à influência de que cada membro, principalmente da liderança, possa ser exercida. A capacidade também, por sua vez, refere-se ao potencial de cada membro, como crescer e desenvolver tudo isso. Então, gostaria de ouvi-los dentro desse assunto de competência, de compaixão, de habilidade, de autocontrole. Eu quero ouvi-los também. Quem já não ouviu a frase, né, irmã Manassés? Aquelas pessoas que dizem assim, é casado, né? É casado e muitas vezes, às vezes até o homem que fala isso aí, né? Eu já vi muitos homens falar que eu não tenho competência para ser pai. É verdade, não tem muitos casais para que dizem, ser, inclusive mulheres mãe, também, né? É verdade. Então, meus irmãos, isso é interessante, porque a resposta está aqui na palavra de Deus, né? E o autor ele vai dizer assim, ele diz de forma clara, Jesus é competente. Sim. Ele é competente para te capacitar de forma que você seja um bom pai,
que você seja uma boa mãe, né? E a gente não... Essas coisas a gente já não... Quem não foi pai, né? Nunca foi pai, uma hora vai ser pai e vai experimentar, né, essas coisas, né? Sim. Então, nós temos que entender que nós dependemos totalmente de Deus, né? Muitas vezes nós somos levados até a cometer o pecado da autossuficiência, né? Quando nós achamos que pela força do nosso braço, né? Pela nossa competência, né? Vou colocar entre aspas, a gente consegue, né? É porque, as coisas. só um minuto, Absalão, é porque tem muito pai que só é competente para fazer, né? Para criar, não. Aí existe uma grande distância aí, né? Mas nós temos que ter consciência, né? Não saber apenas, mas ter consciência de que a competência ela vem de Deus, né? Eu volto a repetir, né? A Bíblia fala lá em Salmo 127 que Deus ele é o construtor, ele é o engenheiro, o arquiteto, ele quem fez o alicerce. Então ele é competente e ele é capaz de nos capacitar com toda a competência necessária para que nós possamos criar nossos filhos, né? Criar nossos filhos no temor do Senhor, né? Administrar bem o nosso lar. E tem um hino muito bonito do HCC que eu gosto, né? E diz assim que nossa casa parece colmeia, com abelhas a sair e a chegar, né? São pequenos e grandes, com o ideal de lutar, trabalhar. Temos chefe por pai, temos o pai por chefe lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus, né? É verdade. Olha que lá abençoado, o amor embeleza, né? E perfuma, né? Olha só. Então, é um lar feliz com Jesus. Então, para você que quer ser pai, para você que quer ser mãe e acha que não tem competência para isso, peça daquele que tem toda a competência, porque ele, de forma brilhante, assim, de forma poderosa, ele criou o universo, criou todas as coisas que existem, e ele sabe exatamente quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, sabe todas as coisas. Então, ele tem competência para nos capacitar, para que nós possamos ser bons pais, né? Para que vocês sejam boas mães, né? E, acima de tudo, saibam edificar a sua casa no Senhor. Isso aqui é o nosso foco principal. É isso, Simone. E Deus criou a família e também Ele deixou a instrução. O nosso fabricante, o fabricante da família, ele deixou a instrução. Em Efésios 5 e 6, trata dos deveres de esposas e maridos, do relacionamento dos filhos e pais. Parece que, na prática, ignoramos essas especificações básicas. Por isso que nos sentimos, muitas vezes, incompetentes. Pois e o autor ele vai falar isso aqui, ó, ele escreve de forma bem clara, ele diz assim, veja bem, se Cristo não for suficiente para atender suas necessidades, você já era. Né? Ele coloca de uma forma bem categórica aqui, já era. Então, isso aqui introduz a ideia de que Cristo, ele tem que ser a nossa fonte, né, suficiente. Nós não devemos buscar em outras fontes, mas em Cristo, né, na sua palavra, nos princípios que ele deixou aqui como o criador, sustentador da família, né? E também pensando nessa competência que o irmão Absalão falou, né, que nós não somos, só Jesus que é competente, né? Só Jesus. E o que é mais interessante, assim, pela nossa experiência, eu e o Manassés, a gente tem 43 anos de casados, temos 3 filhos, uma nora, 2 genros e 5 netos. E a gente viveu isso aí, porque quando é criança, pequeno, você tem um controle. Vai ficando junior, vai ficando adolescente, já vai também mudando, né? Quando chega jovem, aí é que muda mesmo. Então, se não tiver aquela base, aquele ensinamento realmente na dependência de Jesus, como Absalão falou, parece que a gente não vai ter competência realmente. Porque muda, uma criança a gente controla, celular não. E ela fica ali parada, só depois que você fizer a tarefa, aí ela segura. Mas quando é adolescente, ele já tem o dele, quando é jovem ele já paga o celular dele, ele já fica, escolhe os programas que quer, fica na independência. Então, parece que sai do controle nós pais, né? E mãe, né? E parece que a gente não tem essa competência. Mas o Senhor, quando nós estamos realmente buscando a Deus para pedir essa competência, o Senhor vai nos dando discernimento, né? E eu achei muito bom ele conduzir aqui essa palavra dentro da Bíblia, em 2 Coríntios 4, de 7 a 10.
e fala assim a palavra de Deus, ó. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados. E é verdade, principalmente nós cristãos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, vendo tantas aberrações aí, tratando mal a família, mudando os assuntos, né? Mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, é como nós falamos naquele outro bloco, a esperança sempre é Jesus, porque vem acontecendo todos os momentos na família, mas a palavra está de Deus dizendo aqui, com Jesus no barco, vem a tempestade, né, amor? Vem a tempestade, vem a dificuldade, mas nós temos vitória, é permanecermos realmente, como a Absalão falou, a competência quem dá é Jesus, né? O grande problema nosso hoje com relação à família, amor, que eu vejo assim, é que a família ela está baseada hoje só dentro de um conceito social, né? E aí tem esse conceito social? Tem. E vocês foram muito felizes e eu acho que é correto. Agora, nós como cristãos, nós não abrimos mão da palavra do Senhor. Sim. Né? Nós não abrimos mão de forma alguma. Nossa ferramenta principal. É o nosso manual de instrução. Eu gosto muito desse termo, manual de instrução, porque quando você compra uma televisão, uma geladeira, vem o manual de instrução, né? Eu já tenho até uma piadinha que o camarada comprou uma televisão dessas bonitas aí, e aí ele tentava ligar e aí enfiava lá e enfim, não conseguia. E o irmão era cristão, né? E começou a orar, sai diabo dessa televisão, sai. Aí o irmão, outro, chegou lá e pegou o manual e deu uma olhada lá, foi ler. Além de ligar, tinha um botãozinho atrás. Só vira a chave. Só virar a chave, né? Quer dizer, a gente tem que ler o manual, né? E o manual de instrução está dizendo que se nós buscarmos a presença do Senhor, os nossos filhos seriam bênção. O homem, se a família que teme ao Senhor, a Bíblia diz que o homem e a mulher que teme ao Senhor verá os filhos dos seus filhos, né? O homem que teme ao Senhor. O Senhor, Ele abençoa a família e não abençoou só ontem, não. Nem hoje, Ele abençoa para sempre. É projeto, né? De Deus, porque né? Tem um projeto divino. E eu vejo assim que essa questão de capacidade são conceitos que devem estar sempre interligados, né? Como disse o Absalão, essa competência. Meus irmãos, tem pais que são melhores do que nós, Absalão, dentro de um conteúdo cultural, dentro de uma inteligência mais avançada, um QI mais avançado, né? Poder aquisitivo mais avançado. Mas vocês querem ver uma coisa? Eu gosto de Davi. Eu gosto. Davi, um poeta, Davi, um escritor, Davi, um estadista, né? Davi, um homem de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como pai de família não prestava. Vocês me desculpem, mas Davi, como pai de família, não serve de exemplo para ninguém. E eu louvo a Deus pela Bíblia, que não esconde nada, nem os pecados do homem segundo o coração de Deus. E Deus perdoa, né? E Deus perdoa, né? E aí... a família, o pai, a mãe, né? Davi... Não, Senhor. Por que as pessoas gostavam de Deus? Ele era segundo o homem coração de Deus. Por quê? Porque na hora ele dizia, Senhor, está aqui. Depois que Natan entrou lá, eu imagino assim, Natan entrando no raio, no palácio dele lá. Mas Davi, rapaz... Davi, esse homem és tu, Davi. Eu tenho a impressão que Davi deve ter ficado vermelho de tudo quanto é jeito. Porque ele guardava no coração dele todos os ensinamentos que ele recebeu. Então ele já sabia aquilo ali que não foi a Mas depois que ele se arrependeu, o que ele disse? Senhor, está
aqui o meu ouro, está aqui meu dinheiro, está aqui meu palácio, está aqui as mulheres, fica com tudo, Senhor, mas não sai de perto de mim. Que coisa maravilhosa, que coração, coisa né, bendita. Então, a família, hoje, por exemplo, eu penso que o equilíbrio nosso, sabe? Nós não temos competência realmente, porque a gente tem que pedir o direcionamento dos céus, porque é dos céus, é da palavra que vem essa nossa distinção de conversarmos, de bater um papo. É tão bom quando a gente reúne para um churrasquinho em casa, um negócio assim, e a gente fala de família e a gente vê que a harmonia procede, né? Isso é espetacular, gente. Né? Eu não preciso estar morando num apartamento 5 estrelas, não sei aonde, para ser feliz. Mas não é que isso. moram que não tem problema, né? Não, eu não estou dizendo né? isso, porque não é por ser rico ou ser pobre que se vai para o céu. Não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem famílias que têm a sua casinha de barro batido, mas ali está o lar, e ela é tão feliz. Você entra e diz assim, ela diz logo assim a esposa ou o esposo, meu irmão, não quer um cafezinho? Puxa vida, gente. A alegria que está no coração, sabe, de Jesus, né? Isso me derrete todo, isso me alcança assim de tal forma que satisfaz, né? E eu quero dizer para vocês que eu vou pedir as considerações finais, mas já convidando para fazer o próximo programa para nós darmos continuidade nesse assunto, tá bom? Ok. Então, a gente vai dar continuidade nesse assunto no próximo programa, mas enquanto isso, vocês façam as suas considerações. Irmão Manassés, tem uma palavra, um versículo, né, no livro de Efésios, que diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Amém. Deus ele é poderoso. Então, se alguma família, porventura, estiver passando por alguma dificuldade, a irmã Elaine colocou aqui de forma bem clara, né? Que nós somos perseguidos, mas não abandonados. Isso aqui é uma promessa em 2 Coríntios 4, 7 a 10. Não devemos desanimar, porque Deus, em Filipenses 4, 19, ele diz que Ele suprirá, Jesus suprirá todas as nossas necessidades. Amém. Né? Amém. Então, basta nós colocarmos realmente a nossa família diante de Deus, apresentar diante de Deus todos os dias, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa esposa, né? Para que Deus possa nos iluminar, para que Deus possa nos ajudar nas nossas dificuldades, para que possamos a cada dia ter mais, aumentar cada vez mais nosso amor pela nossa família, Amém. né? Amém. Pelos nossos queridos, e que sejamos como uma família cristã, aquele perfume de Cristo, né? Que perfuma, que, como o irmão Manassés colocou, né? Você chega numa casa, muitas vezes até humilde, né? Mas você sente ali que Deus é a razão, é o foco daquela família, né? O Espírito, né? Glória a Deus. Testifica com o nosso, né? Então, que possamos ser famílias assim, né? Que possamos a cada dia estar diante de Deus, né? Trabalhando essa questão familiar, e Deus vai nos abençoar a todos. Amém. Obrigada, meu irmão. A minha consideração é que, por misericórdia do Senhor, possamos colocar em prática da nossa família Deuteronômio 6, versículo 7. Eu até me emociono. E não deixe de ensinar os seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, Sim. quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. Amém. E as escrevam nos batentes dos portões das casas e nos seus umbrais, né? Amém. Que os nossos filhos possam ver em nós, né, exemplos como de Jesus Cristo, do amor incondicional. Verdade. E que possa invadir os nossos lares, que possamos estudar mais a palavra do Senhor e orar. Orar, estar em comunhão constante. Mesmo que os nossos filhos não estejam
sob o nosso teto, mas que a gente esteja em constante oração por Amém. eles. Amém. E pelos filhos dos nossos irmãos da Sim, igreja. verdade. Que são as amizades, que são os seus É amigos. verdade isso, Da irmã Elaine. Muito obrigada. A minha consideração final para você é que Cristo deve ser o elo da sua família. Em João 2, 1 e 2 diz: todos devemos convergir para o mesmo caminho. Assim como Jesus foi convidado às bodas de Caná, nós devemos convidar Jesus a entrar na nossa família, no nosso lar. Porque é através de Jesus que a família sempre recebe essa direção. Até o próximo programa, se Deus quiser.